dia em que faria aniversário Marielle Franco, eu não poderia, num evento para vereadores, deixar de mencionar uma mulher que foi assassinada pelo fato de ser vereadora. Independentemente da posição política, não se pode, num ambiente democrático, se admitir qualquer tipo de violência. Estendo a minha fala para Lídia Menezes, do PSDB, vice-prefeita do município de Magé, e para Aga Pinheiro Lopes, do DEM, candidata a vereadora nas últimas eleições, as 3 assassinadas pelo exercício da função política. Estamos aqui para tratar de representatividade. Falamos em dinheiro, falamos em participação na Câmara de Vereadores como símbolo da participação democrática. Representatividade de quem? Eu quero começar a minha indagação. Exatamente por aí. Estamos representando a quem? Vamos fazer um mapa aqui do Brasil. Segundo o IBGE, segundo o Censo 2023, que foi tão falado, nós temos 5.568 municípios no Brasil. Em Pernambuco nós temos 184, mas Fernando de Noronha. De acordo com o último censo, Pernambuco cresceu 3%. E a sua população é de 9.058.155 pessoas. Temos uma cidade acima de 1 milhão de habitantes, Recife, que deve, por essa perspectiva que foi amplamente discutida na última mesa, perder vaga na sua Câmara de Vereadores. Temos uma cidade acima de 70 mil pessoas, Jaboatão dos Guararapes. Temos 4 cidades acima de 300 mil pessoas, Olinda, Caruaru, Petrolina e Paulista. Uma delas com decréscimo de pessoas. Temos 16 cidades muito pequenas, abaixo de 10 mil pessoas. Esse é o panorama geral de Pernambuco. Segundo a Folha de São Paulo e o site UOL, 140 cidades devem perder vereadores agora em 2024, se configurar a aplicabilidade do decreto que prevê essa redução. A grande questão é que, quando nós falamos em representatividade, nós não podemos fugir dessa pergunta. Quem representa o quê? Porque se a gente está falando de homem, branco, cristão, temos uma enorme representatividade. Se nós falamos de homem, cristão, negro, alguma representatividade. Se nós tratamos de mulher, branca, cristã, temos uma baixa representatividade. Se nós tratamos de mulher, negra, cristã, uma pequena representatividade. E se eu troco a religião, a representatividade praticamente desaparece. Então isso é muito sério. Nas últimas eleições nós tivemos 215 pessoas LGBTQIA+, candidatas a vereadores no Brasil. 38 tiveram êxito na sua propositura. Mas isso representa a população LGBTQIA+? Porque, veja, representatividade não é só fazer parte de uma minoria ou de um grupo vulnerável. É representar a causa. É diferente. Eu posso ser uma mulher negra, não cristã, e posso defender uma pauta que seja contra as mulheres negras. Isso não me dá representatividade. O que dá representatividade é o alinhamento naquilo que eu defendo. O Brasil é um país que tem um grande problema relacionado à representatividade. Para que nós tenhamos uma perspectiva, segundo a ONU, a nível das Américas, quando nós falamos em representatividade feminina, nós só estamos à frente de Belize e do Haiti. Perdemos para todos os demais países. Nas últimas eleições para as câmaras municipais, nós tivemos um crescimento de participação de mulher na política. Saímos de 13,5% para 16%. E a gente sabe que quando nós estamos falando de representatividade, o primeiro dilema acontece dentro do partido político. O partido político não vai investir em quem ele acha que não vai ter sucesso eleitoral. E não há uma perspectiva de participação feminina na política, porque parece que mulher existe para ser subalterna em muitos casos da nossa sociedade. E quando muitas conseguem a eleição, elas conseguem
como apêndice de um homem, é filha de, é esposa de, é neta de. Então, ou irmã de. Quando estamos falando em representatividade, nós não estamos falando em uma sociedade em geral. Aqui em Pernambuco, nós temos 2.126 vereadores em todos esses municípios. São 263 mulheres. De acordo com a proporcionalidade, a Rede de Sustentabilidade é o partido proporcionalmente que mais elegeu. Em números absolutos, nós temos o PSB com 46 mulheres vereadoras e o PMDB com 27 mulheres vereadoras. Em Caruaru, nós temos o maior quantitativo de mulheres eleitas na última eleição. 4. Sendo uma delas um fenômeno eleitoral. A vereadora mais votada no município de Caruaru, dentre os vereadores. O grande problema é que esse crescimento que se apresenta no Brasil, que ainda é incipiente, assim como aqui em Caruaru, a gente não sabe se vai se repetir. Porque o Brasil, ele tem uma situação muito séria de ter fenômenos eleitorais que não logram êxito a longo prazo, que se estrangulam perante um sistema que não dá muitas oportunidades de discussão acerca da questão da representatividade. E isso é muito sério, isso é uma urgência. As mulheres somam 52% do eleitorado brasileiro. Não se justifica essa baixa representatividade. Até o Talibã tomar o poder no Afeganistão, que é mais representatividade feminina do que no Brasil. É uma coisa absurda, né? Mas é real. Nós não colocamos as nossas meninas em cargos de liderança. Apesar de hoje, na educação brasileira, as mulheres serem maioria, quando nós afunilamos os postos, as mulheres desaparecem. Elas somem. Eu faço parte de uma universidade que nos seus mais de 80 anos de história tem a primeira vez uma reitora. Mas nós também temos uma governadora, né? E nós fomos para o segundo turno com 2 mulheres. Pernambuco parece que está assim, meio que diferente do Brasil, arrumando um espaço de representação feminina. Mas pelo jeito, é sua aparência. Porque quando nós vamos para os números, nós verificamos que temos um grande percurso a trilhar. Quando nós falamos em participação popular, nós falamos em poliarquia. E a poliarquia, que é a fase mais avançada da democracia, ela se estrutura sobre 2 alicerces. A contestação pública, o debate, a diversidade de ideias e o direito de participação. E parece que no Brasil nós temos uma dificuldade muito séria no que diz respeito a direito de participação. Quando nós pegamos, por exemplo, o papel do vereador, nós vamos ver que desde a época do Brasil colonial, as câmaras de vereadores foram montadas dentro de um sistema clientelista. E é muito difícil romper com esse sistema porque ele é cultural. Como o Bruno falou, as pessoas montam fila na porta do vereador, não necessariamente para discutir política, não necessariamente para trazer políticas públicas que de fato melhorem a vida daquela determinada comunidade. Quando nós falamos em redução de números absolutos das câmaras de vereadores e dizemos isso ameaça a participação popular, isso é uma realidade. Porque quando a gente trata de quantitativa de vereadores frente à população, existem 2 teorias que se debatem dentro da teoria política. Uma delas diz assim: quanto menor o número de vereadores, melhor, porque é mais fácil você ter acesso a esse vereador. Essa conceituação é taxada como sendo uma conceituação elitista. Porque, sendo um número pequeno, consequentemente, tem uma grande parcela da sociedade que não vai ser representada. Outra situação. A outra diz assim: quanto maior o número de vereadores, maior a participação popular. Em teoria, é verdadeiro. Mas na prática, é verdadeiro? Mas parece que alguma coisa no Brasil está mudando. Deixa eu citar um nome de mudança: Rosa Amorim. Uma vez eu escutei recentemente numa rádio na qual eu sou vinculada um debate que disse assim: Caruaru não tem representante na LEP. Não é verdade, tem Rosa Amorim. Mas ela não faz parte da política tradicional de Caruaru. Eis o ponto de novidade. A gente não sabe se esse ponto de novidade vai significar alguma coisa substancial para Caruaru e região. A gente ainda não sabe. Mas o que a gente sabe é que a política parece que está mudando.
Quando eu entrei nesse ambiente, eu comecei a olhar a plateia. Poucas pessoas abaixo de 20 anos de idade. A grande maioria das pessoas na meia-idade. E a política está mudando. Quando nós pegamos as últimas eleições, há dois fenômenos eleitorais que merecem destaque. Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos. Os dois deputados federais mais votados do Brasil que representam São Paulo. E eles têm um ponto comum. Utilização de redes sociais e contato com juventude. Isso foi um desequilibrador de balança. Os dois fenômenos eleitorais, eles conseguiram perceber a mesma coisa. Nós estamos com um processo político que se encontra dentro de um processo de transformação. Talvez não tão célere como nós gostaríamos que fosse, mas o mundo está mudando. Quando o César Lucena, na primeira mesa, fez um questionamento acerca se a gente acredita na pesquisa do IBGE, eu me lembrei muito do Henri Bergson, filósofo francês, que dizia: há perguntas que são impossíveis de serem respondidas porque elas são impossíveis de serem feitas. Porque estatística não é crença, é ciência. Ciência se estuda a metodologia. Então, quando na primeira mesa ninguém questiona a questão do IBGE ou a lisura do IBGE, é porque o IBGE tem uma metodologia confiável. Então, se a metodologia é confiável, o erro não pode estar na metodologia, o erro pode estar na coleta de dados. O ano passado, nós tivemos uma coisa muito curiosa a nível de eleição, né? Desculpe, a nível de censo. Além de todos os problemas que foram colocados aqui na primeira mesa, houve uma campanha de desinformação na internet. Eu faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sou uma das pesquisadoras do fórum. Eu tenho sobre o meu comando 11 pesquisadores que buscam desinformação. E uma campanha maciça para não recebimento do recenseador. E está aí agora muita gente preocupada, dizendo assim: mas diminuiu a população da minha cidade, e isso não condiz com os dados que nós temos, não condiz com os dados que quem está mais de perto tem. Mas nós permitimos que uma campanha de desinformação pudesse afetar todas as políticas públicas desse país, porque ela não foi combatida de forma eficiente. Não basta simplesmente esclarecer sobre o que é o censo. É preciso que se saiba para que serve o censo, para o que ele representa e quem vai ser afetado caso nós tenhamos problema na contagem que é feita via censo. Um país que não cuida da sua ciência não progride. Um país que não leva a sério educação não progride. No Brasil, nós precisamos renovar os nossos quadros políticos, porque nós precisamos ter uma educação que, de fato, faça diferença na vida das pessoas. E o que isso tem a ver com a representatividade? Tudo. Porque se nós não tivermos consciência sobre qual é o papel do legislativo, porque, minha gente, é muito curioso quando a gente busca pensar sobre o que a população em geral acha que o vereador faz, para que ele serve. Meu filho uma vez me disse: a senhora acha que as pessoas sabem o que é executivo, legislativo e judiciário? Sabem os seus alunos, que são alunos de direito. Eu pareço uma louca. Eu não podia encontrar um grupo de jovens que eu perguntava: você sabe o que é executivo, legislativo e judiciário? Eu ia na feira conversar com as pessoas, nos movimentos sociais, conversar com as pessoas, com os indígenas. Eu tenho muitos amigos indígenas na Amazônia. Ninguém sabia. Muita gente acha que o vereador é o legislativo menor. E eu fico perguntando aos senhores, principalmente os senhores que são vereadores que estão aqui, para vocês é menor? Porque talvez seja maior. Quem está junto do povo conhece de fato as inquietudes da população de perto. Pode representar não simplesmente uma ideologia. Gente, é muito fácil representar uma ideologia, porque uma ideologia pode ser levada de discurso vazio. Mas é mais difícil, mas muito mais significativo, representar as demandas daqueles que de fato precisam ser assistidos. Então, quando nós trabalhamos com a questão da representatividade, nós precisamos pensar quem nós estamos representando, e não apenas numericamente. Porque numericamente, a perca de cadeiras dentro de uma Câmara de Vereadores pode ocasionar prejuízo para um ou alguns determinados partidos. Não, efetivamente, isso vai ser sentido pelo povo. Não vai ser um pleito popular, porque as pessoas nem sabem que isso está acontecendo. As pessoas nem sabem qual é o impacto que isso tem.
Então, eu coloco a minha fala no sentido de ter uma provocação. Afinal de contas, quando estamos trabalhando com representatividade, trabalhar com números, com aspectos formalísticos do direito, de fato, garante um exercício pleno de cidadania? Afinal de contas, nós somos ou não somos cidadãos lutando por uma sociedade cidadã? Então, no final das contas, é isso que importa, é esse o impacto maior que se tem. É qual é a perspectiva política que se pode ter dentro de uma sociedade. Porque política se faz de duas formas. A política partidária, aquela política que vai para os pleitos eleitorais, e a política se faz no cotidiano, na esquina, no bar, na feira, no mercado, naquela conversa com a empregada doméstica, com o porteiro do prédio. A política também se faz assim. E nesse país, nos últimos anos, criou uma ojeriza por política. Muito séria. Como se discutir política fosse um mal. Não é, é um bem. Fazer com que a política adentre nas nossas casas, gerar um interesse pela política, fazer com que a política de fato seja a pauta do dia, garante espaços de representatividade. Não importa a que nível ideológico ele seja, nem o que ele represente. O que importa é que ele garante uma sociedade plural. A doutora mencionou nas palavras dela a questão da inclusão social. Me veio à mente que lá no Rio Grande do Norte nós tivemos Celina Guimarães, que foi a primeira eleitora inscrita, alistada nos quadros da Justiça Eleitoral do Brasil. E Júlia Alves, que ainda em 1928 foi a primeira vereadora a sentar nas cadeiras do Legislativo da capital. Enfim, essa questão do censo, a questão das representatividades, isso tem que ser uma matéria discutida nas escolas, na sociedade civil organizada, nas próprias câmaras de vereadores, porque são vocês, os vereadores, que são a ponta de lança. São vocês que estão mais próximos da população, são vocês que absorvem todos os anseios, as preocupações, né, e os dissabores que a população tem e levam até os senhores e as senhoras para que sejam atendidos aqueles pleitos com a solução. E o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador, o prefeito, quando vem uma campanha, eles procuram vocês, os vereadores, porque são os vereadores que levam aqueles votos da população, né, para aquele seu grupo político que faz com que sejam eleitos prefeitos, deputados, estaduais, federais, senadores e presidente da República. Então, com relação ao censo, nós estamos debatendo hoje, e com a questão do ODESCO, da perda ou do aumento de cadeiras no Legislativo Municipal, né, o que nós temos que observar é o seguinte: está todo mundo preocupado com relação a se vai aumentar ou se vai diminuir a questão dos vereadores, né, e como bem colocou aqui a doutora, esse impacto, a população ela tem que participar, porque de certa forma a população também vai ser atingida por isso, porque uma população de uma determinada localidade que tem um vereador, né, que é daquele seu bairro, que é daquela sua localidade, se ela perder essa voz que luta por ela, junto à Câmara e junto à administração municipal, ela vai ficar desassistida. Então, tem que se conclamar a toda a população que essa não é uma luta só de um vereador ou só de uma Câmara Municipal. Nós temos que nos reunir para que tudo isso seja levado à discussão mais ampla, seja a nível de Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa ou do próprio, né, Parlamento Nacional. O que se percebe é que muitas dessas questões, como foram levantadas aqui hoje, vêm com origens nessa polarização que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos. E nós temos que, de certa forma, deixar os ângulos de lado e caminhar como uma nação, como
irmãos, juntos, unidos pelo bem comum. Então, tudo que seja feito naquela Câmara Municipal, no menor município, né, desse Brasil afora, vai refletir em todos os outros municípios e no Estado e na União, porque nós fazemos parte, né, dos entes federados que compõem nossa nação. Voltando aqui para a questão da legislatura, agora que 2024 tanto preocupa a todos, né, nós temos também que ficar atentos ao seguinte: as câmaras municipais, elas vão ter ou não esse aumento, mas para que esse aumento seja efetivado, nós vamos ter que ter uma emenda à lei orgânica do município que favoreça esse acréscimo dos vereadores da Câmara Municipal. E esse projeto de lei, os vereadores, os presidentes de Câmara, têm que ficar atentos que eles têm que ser votados até as convenções partidárias. Porque, caso não sejam votados em tempo, também, se houver a possibilidade de aumento na Câmara Municipal, esse aumento, né, não vai impactar necessariamente no aumento do número de vereadores. A população do meu município aumentou, a Câmara Municipal vai ter esse aumento, vai ser obrigatório esse aumento. Eu estava lendo uma matéria e me chamou a atenção que no estado do Ceará, o Ministério Público já fez algumas recomendações às câmaras municipais, tanto aquelas que vão ter um aumento do número de vereadores, quanto aquelas que vão ter diminuição. Né? Por quê? Porque isso vai impactar na captação ou não de novos recursos e na distribuição desses recursos e a forma que eles vão ser aplicados. Então, tudo isso também tem que ser visto, né, pensado como um todo. Não pode pensar isso de uma forma isolada. Então, são essas ponderações, esses questionamentos que eu tenho para colocar para vocês. Acredito que esse debate é de grande relevância. Infelizmente, esse debate não foi realizado antes. Nós, como bons brasileiros, deixamos para fazer as coisas depois. Muito se falou, em senso, todo mundo viu falar. Hoje a gente não pode dizer que não tem informações, porque todo mundo tem um celular na mão. Eu costumo chamar o celular de coleira eletrônica. A gente não sabe, a gente está preso ao celular. Se a gente pode perder qualquer coisa, menos o carregador do celular. Se a gente perder, a gente já começa a ficar preocupado. E eu como procurador do município, eu tenho feito muitas campanhas eleitorais, assessorando partidos políticos, e tenho visto a dificuldade que é de formar as chapas, doutora Rita de Cássia. Quando a gente fala da participação da mulher na política, essa cultura, talvez ela ainda vá demorar um pouco. Primeiro, as mulheres, a gente pode até falar que as mulheres não se interessam muito por política, mas pode ter alguma coisa por trás. As mulheres se interessam sim por políticas. Mas quando algumas mulheres querem entrar no meio político, que na maioria das vezes são compostos por homens, muitas vezes o marido diz, mas não é bom você estar lá. O filho, o homem, também diz, olha, minha mãe, deixe para lá, aquele é negócio de homem, quando na verdade não é. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso, e temos visto, doutor Cristiano Pimentel, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, caçando muitas chapas, com aquela famosa cota de gênero. Os candidatos, as candidatas laranjas em muitos municípios na região passaram por isso. Aí já começa o preconceito, doutor. Quando a gente fala cota de gênero, as pessoas já entendem que 30% tem que ser mulheres, quando não é verdade. A cota de gênero diz que 70% tem que ser um gênero e 30% outro. Pode ser 70% de mulheres e 30% de homens, mas a gente já começa a rebaixar a mulher. Não, tem que ser 30% de mulheres. E não é.
e a gente tem essa dificuldade de formar os partidos, e muitas vezes os partidos não têm mulheres candidatas e colocam qualquer um, e está aí o resultado, que a chapa completa é caçada, todo mundo é prejudicado e vai se fazer uma eleição suplementar. É a dificuldade da mulher. Mas, voltando um pouco para falar sobre censo, muito se falou, a outra mesa falou muito sobre o censo. Em toda a história da humanidade foi realizado o censo. A gente tem na história dados que há 2.700 anos atrás, antes de Cristo, já era realizado o censo. A própria Bíblia fala que quando Maria e José se mudaram de Nazaré para Belém, eles foram lá exatamente para responder o censo do governador naquela época. E era muito comum. A gente não pode falar, o Brasil começou a fazer censo em 1872. A gente já é bem experiente em censo. E foi perguntado se a gente acredita no censo de 2022. Eu vou pensar diferente, eu vou discordar de muitas pessoas. A gente só falou do censo de 2022. E será que o censo de 2010 não é o censo que estava errado? Porque os prefeitos, eu sou procurador de um município desde 2013, os prefeitos estavam todos ansiosos para o censo de 2020, não foi realizado, terminou em 2022. Por que eles estavam ansiosos? Porque eles tinham certeza que a população iria aumentar, porque não era normal no que acontecia. Eu vou trazer a minha realidade lá no município de Cupira, onde eu moro. Cupira é uma cidade que cresceu a olhos vistos. Todo mundo que foi a Cupira há um tempo atrás e que vai hoje, consegue ver que a população aumentou. E quando se começava a coletar os dados e se fazia aquela periodicidade com reuniões do representante do Poder Executivo e o coordenador do censo, e eu participei de muitas reuniões dessas, o prefeito começava a se preocupar. Por quê? O município está crescendo e você me traz esses números. O que foi que a prefeitura de Cupira fez? Não sei se as outras fizeram, mas a de Cupira, preocupada em diminuir a população, ela convocou alguns servidores do município e disse: olha, vocês vão começar a ajudar os recenseadores. Vão começar a ir nas localidades para realmente verificar o que está acontecendo. Cupira é uma cidade onde a maioria das pessoas trabalha em pequenos fabricos. Os recenseadores iam nas casas das pessoas, não encontravam ninguém porque essas pessoas estavam trabalhando. Então foi feita uma força-tarefa, os servidores do município indicavam ao coordenador do IBGE para que ele fosse em determinada localidade. E eu posso dizer, doutora Rita de Cássia, que quase que a totalidade do município de Cupira foi contada. Inclusive quando eu participava, eu disse: olha, eu não foram na minha casa não. Eles pediam: vá para a sua casa e mande sua localização. E foi feito isso, quase que na cidade inteira. Cupira aumentou cerca de 500 habitantes em 10 anos, em 12 anos. Então, a minha indagação é essa: será? Eu acredito no censo de lá. Eu acredito que todo o Brasil conhece muito bem Cupira. Foi juiz de direito lá de Cupira. Conhece muita gente em Cupira também. Deve ter ido em Cupira ultimamente e viu como Cupira cresceu. E foi feita essa contagem em Cupira. Contagem que eu acredito que foi correta, porque os servidores fizeram uma força-tarefa. E diferente da maioria das cidades da região, que diminuíram o número de habitantes, Cupira permaneceu quase que igual, com 500 habitantes a mais. Mas foram contados. Será que o prefeito ou as pessoas, pensando que pelo censo de 2010, que tinha dado 23 mil habitantes em Cupira, e Cupira hoje cresceu muito, se achava que ia dar 30 mil habitantes em Cupira e aumentou apenas 500 pessoas. Então a gente tem que pensar se o censo de 2010 pode estar correto, e o de 2010 pode estar errado, e o de 2022 pode estar correto.
Se a gente for pensar em fazer um novo censo em 2024, 2025, quem é que vai pagar a conta? O valor que foi gasto no último censo, pelo menos pelo orçamento que foi feito, passou de 2 bilhões e 29 milhões de reais. É muito caro para fazer um censo, mesmo que os recenseadores reclamassem dos valores que eles estavam recebendo, mas o valor foi gasto. Então a gente vai fazer um novo censo e pode ser que não tenha nada. Pode ser que os números continuem da forma que estão. É uma interrogação para a gente pensar também. A gente não pode só pensar que hoje está correto e lá atrás estava incorreto. Ou que lá atrás estava incorreto e hoje está correto. Porque a gente não tem e tudo é uma estimativa. Né? Eu trouxe para a minha realidade, mas a gente pode levar para tantas outras realidades de cidades que estão aí preocupadas, né? Prefeitos preocupados em diminuir a FPM, de entrar com ação na Justiça Federal para conseguir um eliminar. Muitas vezes não se consegue. A gente sabe da dificuldade do município. Os prefeitos não têm como contestar esse censo que foi realizado, porque ele não tem pessoal para fazer um censo como realmente deveria ser realizado. E pelo que eu sinto, eu não acredito que vai se realizar censo de 2025, vai se deixar daqui a 10 anos, e pode acontecer, doutor Cristiano, de não modificar o FPM. A preocupação maior dos prefeitos é com o FPM, porque vai atingir as políticas públicas dos municípios. Eu acredito que pode o Supremo Tribunal chegar à conclusão em se manter o FPM da forma que está e os municípios continuem recebendo o mesmo valor. Então, essa indagação minha, para ficar, e os próximos que forem falar, também podem fazer essa indagação: qual o censo que está correto, qual o censo que poderia estar errado. Eu conversava com alguns recenseadores que fizeram em 2010, e eles diziam: olha, a gente sentava lá na rua e começava a botar nome de gente, e hoje não pode fazer isso. Então essa é a minha explanação, né? É para a gente realmente pensar e repensar, que muitos seminários desses sejam realizados, que o censo, o doutor José Fernando falou muito bem, que deve ser explicado às pessoas. Eu acho que até deve ir para as escolas, para as universidades, para as crianças, para os jovens crescerem e saberem realmente a importância de um censo, a importância que ele traz ao futuro daquela população de cada município. Então, essa indagação que eu trago para vocês. Do recenseamento divulgado agora no final de junho, né, em que nós temos inicialmente os números da população brasileira, né, a estratificação estado por estado, município por município, mas não é só isso. Na verdade, até o final de agosto, o IBGE nesse momento está no imbróglio aí. Na verdade não está solucionado, porém houve uma discussão desses últimos dias em relação à mudança da presidência do IBGE, mas a missão do Ministério do Planejamento do IBGE é divulgar até o final de agosto a estratificação, aquilo que vai, na verdade, talvez nos importar ainda mais do que simplesmente a quantidade de habitantes do Brasil. É importante? Super importante, porém vem muito mais. Bom, de fato, não é só mudança que está, por exemplo, no plano de governo, mas sim a ação do dia a dia do Legislativo e do Executivo, para que a gente possa representar as demandas reais da população. Isso, talvez, se isso de fato acontecer no nosso país, a gente possa ter uma outra compreensão da sociedade em relação à importância do censo. Por exemplo, por que é que de repente o recenseador ele não consegue entrevistar? Tem esse fato, é verdade, as pessoas trabalham, nem sempre é possível encontrar o morador, o cidadão na sua residência e poder receber o recenseador. Mas e quem está em casa? E de repente ele... Quem é? É o IBGE. E aí? Será que não é o mesmo problema que o agente de saúde, o agente de endemia não enfrenta? Que é medo de abrir a porta para um desconhecido.
Isso quer dizer o quê? Isso é segurança pública. E segurança pública é o quê? É política pública. E é isso que o censo gera, é discussão, é fomento, é matéria-prima para a política pública. A gente tem, isso sim, são coisas simples, são coisas que a gente, é banal, não é banal. O medo que as pessoas têm, né? O receio que nós temos, as pessoas não, nós somos sociedade também, cada um de nós aqui compõe a sociedade. Né? Isso é nosso dia a dia, isso é nossa vida, é nossa família, são nossas demandas. Isso, na verdade, deveria nos levar a entender o que de fato o censo representa, independentemente se está certo agora ou lá atrás, enfim, qual é o raio-x da sociedade brasileira, o que é que nós, qual é a nossa parte, inclusive, enquanto veículo de comunicação, nós temos, qual o nosso quinhão nesse processo, nessa discussão, né? Talvez se nós tivéssemos uma consciência mais avançada, se nós subíssemos esses degraus, nós teríamos até dificuldade, né, de encontrar problemas para relatar, mas não. Isso por isso é outra coisa, viu? Os problemas se repetem, são os mesmos, ou a gente não continua falando do esgoto estourado, da falta de saneamento, da falta de calçamento, da falta de iluminação, da falta de segurança, da falta de emprego, da falta de médico para atender a população. Continuamos há anos e anos e, na verdade, sempre no nosso país. E se a gente quer mudar, é agora. Mas é decisão de cada um. É decisão partidária, é verdade. Mas é decisão, antes de tudo, de cada um. Se nós queremos impactar a sociedade, é importante que nós entendamos que começa de nós. A mudança começa dentro de nós. Alguns podem entender isso como falácia, como um bordão aí qualquer. Mas eu nunca vi, na verdade, ser diferente. Ou alguém agir diferente se não, na verdade, não quiser mudar a partir de si mesmo. E talvez seja esse momento, discussões assim são relevantes para a gente entender que a sociedade quer mais, a sociedade pede mais, né? O Dr. Roberto falava aqui sobre essa mobilização, né, do que houve lá na cidade de Cupira. Eu acho isso muito importante. Talvez seja um outro problema, porque os entes acham, isso é responsabilidade do Ministério, do Governo Federal, o problema dele. Depois está reclamando, né? Ninguém se mobiliza, mas como não é assim em outros aspectos do nosso dia a dia, cada um transfere a responsabilidade, mas o dinheiro quer que chegue. O dinheiro quer que chegue. Faço questão de, se não chegar, tem confusão, tem briga. Né? Então, que tipo de consciência é essa que nós temos, né? Agentes sociais, antes de sermos agentes políticos, né? Para que a gente projete ou almeje uma sociedade ainda melhor e mais consciente. Se a gente está falando aqui de que as pessoas não conhecem o que é e qual é a serventia e a utilidade do censo, talvez o problema seja conosco mesmo. Talvez a culpa seja nossa, a responsabilidade seja nossa. E a partir disso, a gente tem um pontapé para mudar, se a gente quiser. Né? Não pensando apenas em nós, no individual, mas no coletivo de fato, né? Independentemente de lado, de bandeira, enfim, do que isso representa, mas que isso aponte para um sentimento e um senso de responsabilidade de cada um, para que a gente possa sonhar com um Brasil melhor. Não quero me estender muito não, mas eu só nos debates a gente pode também falar mais, mas muito obrigado, Bruno, a todos pela presença dos impactos e as suas consequências jurídicas, de direito financeiro, de direito demográfico, etc. Né? A professora Rita, palestrante, foi muito feliz quando discorreu aqui sobre o problema da nossa representação política, né? Uma representação democraticamente questionável, sobretudo pela subrepresentação de segmentos sociais que estão no Brasil, que estão presentes na sociedade brasileira. A mulher é um exemplo, não é? Ela deu o exemplo da mulher no legislativo. Eu daria no próprio judiciário. Por exemplo, Pernambuco tem 52 desembargadores e só tem uma mulher desembargadora, que aliás nem veio da magistratura, veio do Ministério Público.
parece que vai entrar outra. Né? Aí sim, a magistratura, pelo menos se especula, né? Seria o nome inevitavelmente a ser excluído, se já não foi, né? Doutora Valéria Vanderlei. Né? A nível de tribunal, a nível de primeiro grau, há um número grande de mulheres, o que torna a coisa mais inquietante. Há um número grande de mulheres na magistratura, por exemplo, em Pernambuco, em primeiro grau, e isso não se reflete no Tribunal de Justiça. Caruaru, por exemplo, tem 19 juízes, dos quais 7 são mulheres. Né? É um número comparado com outras composições por aí, não é. A Bahia, que é o estado com a maior população negra do Brasil, até um tempo desse, me parece que só tinha um desembargador negro no estado da Bahia. A população negra também marginalizada na representação. Então, há essas questões que me parecem relevantes. O doutor Cristiano colocou aqui um dado, e depois eu pergunto à doutora Rita, o município de Nova Iguaçu, por exemplo, que tem 11 vereadores e poderia ter 24. A população de Nova Iguaçu hoje tem 785.800 habitantes, não é? Pela teoria, a doutora Rita citou 2 teorias aqui na ciência política. Aquela teoria que defende que uma menor representação significa mais elitismo, né? E aquela com maior representação, uma representação maior. Essas teorias comportam uma grande discussão. A nível de mundo, por exemplo, eu vi aqui alguns países, por exemplo, Estados Unidos, 310 milhões de habitantes, tem 435 deputados. Nós temos 203 milhões de habitantes e temos 513 deputados federais. Lá tem 100 senadores, nós temos 81. Lá são 2 senadores por estado. O ex-senador do Acre, Jorge Viana, que hoje é presidente da Apex, apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para alterar o número de deputados e senadores. Pela proposta de Jorge Viana, o número de deputados passaria a ser de 386. E de senadores, 2 por estado, daria 54. No Brasil, 27. Mas, claro, parece que está lá na publicação do Senado. Nós temos a França, aí tem algumas. Israel, por exemplo, tem 9 milhões de habitantes, tem 120 deputados no parlamento. A Alemanha tem em torno de 85 milhões de habitantes, tem 736 deputados. A França tem uma população de 58 a 60 milhões de habitantes, tem 577 deputados. Mas o primeiro-ministro apresentou uma proposta, abriu uma discussão lá na França para reduzir o número de deputados em 1/3, ou em 25%, outra alternativa. Né? Senadores, 348 na França. Bom, então a questão do número, acho que foi o Bruno que colocou aqui, que acha que quanto maior a representação numérica, maior representação política e social. Acho sua fala, sua afirmação passível de uma grande discussão. Não é passível de uma grande discussão. É por isso que eu pergunto, a professora Rita, por exemplo, acha que, por exemplo, Nova Iguaçu, com 800 mil habitantes aproximadamente, e 11 vereadores, e que me parece que resiste em aumentar, poderia dizer que lá necessariamente tem uma representação ruim, ou necessariamente não? Essa é uma questão que eu coloco. A outra é uma questão mais assim, jurídica, envolvendo o censo e esses impactos. Já foi dito aqui, mas eu quero só reforçar aqui. Para aumentar o número, por exemplo, de vereadores,
há uma necessidade de alteração da lei, né, para aumentar. Para diminuir, não. Porque me parece que o artigo 29 da Constituição Federal, ele é uma norma completa, bastante em si, para reduzir. Aqueles municípios onde houve redução da população, em tese, pode haver redução. Se o TSE quiser, né? Não sei se fala. Aí entra a questão da possibilidade de judicialização. Eu tenho dúvidas. Acho que o censo foi problemático. Teve até um professor aí que disse que o censo foi catastrófico. Nós sabemos as dificuldades que houve. Foram fartamente noticiadas. Primeiro a pandemia, que fez com que ele fosse postergado, né? Nós temos uma lei, a Lei 1184, de 91, que estabelece que o censo demográfico deve ser feito a cada 10 anos e o econômico deve ser a cada 5. Né? Imagine que houve uma medida provisória, né, para poder postergar em razão da pandemia. Depois, as dificuldades de recursos. E havia uma previsão de 3 milhões e tanto de orçamento, mas aí houve um corte para 2 milhões, porque o argumento do Paulo Guedes é que parte desse dinheiro foi destinado para despesas com a pandemia. Então houve, na verdade, uma má vontade. Eu acredito também, infelizmente, diante desse ambiente, dessa ambiência de radicalização política, eu acredito que muitas pessoas se recusaram a receber, a se entrevistar como recenseador, infelizmente por razões ideológicas. Né? Isso comprometeu. Agora, temos que avaliar se realmente, e isso não é fácil, se realmente o censo contém graves e insanáveis irregularidades metodológicas, contagem mesmo, para que pudesse dar ensejo aí a uma judicialização exitosa. Por exemplo, e aí por exemplo, uma decisão, qual seria a natureza de uma decisão, por exemplo, eventualmente que afastasse a redução do número de deputados ou de vereadores? Cautelar. Sim, mas a cautelar não pode ser eterna. A eterno, né? Teria que se entrar com uma ação principal. Essa decisão do ministro Lewandowski, mantendo o FPM no mesmo nível, no mesmo padrão de 2018, percentuais, essa decisão vai permanecer até quando? Né? César Lucena trouxe aqui uma informação, eu procurei assim, checar e não vi assim, vi que os municípios, a União dos Municípios do Brasil, está pleiteando realmente um novo censo, uma reportagem para 2025. Ele disse que a ministra prometeu enfaticamente que iria fazer. A ministra Simone Tebet. Né? Bom, isso não é, eu não vi realmente assim, uma pesquisada aqui rápida hoje e não vi essa afirmação. Ela não é tão simples, porque nós temos uma lei que trata do censo. Né? O período, né, intercensitário, que é 10 anos. Né? Não sei como seria isso. Né? Haverá impacto aí no número de deputados. Né? Aqui se falou muito, por exemplo, por que é que Pernambuco passaria a ter, por exemplo, 24 deputados federais na próxima eleição? Né? Porque nós temos que definir o quociente populacional nacional. Esse quociente hoje é de 395.833 aqui em Pernambuco.
população pela bancada. Aí você define, por isso que Pernambuco passaria a ter 24, e não 25 como é hoje. Para os vereadores é mais a Constituição disciplina pormenorizadamente após a emenda constitucional número 58, parece, de 2009. Então, essas questões são complexas. Há uma lei, o doutor Cristiano falou que a lei complementar número 78 de 93, faz 30 anos, que regulamentou a Constituição Federal, no que diz respeito à questão dos deputados federais, mas há uma outra proposta tramitando, proposta de lei complementar do deputado federal de Santa Catarina, Rafael Zete, me parece. Ele está propondo a aprovação de uma nova lei complementar para tratar deste tema diante do princípio da proporcionalidade, que é uma lei de 93. Segundo ele, haveria necessidade de uma nova regência, a regulamentação dessa matéria, né? Porque a Constituição Federal remete a uma lei complementar, para ver como ficaria. De modo que essas questões são complexas, há um clima assim, de insatisfação, consenso, mas eu tenho dúvidas, eu sou reticente quanto à viabilidade jurídica, por exemplo, de se anular, por exemplo, sendo que ação notória de fato jurídico, né, que seria o resultado do censo, né? Sei que pode vir aí, por exemplo, decisões de tutela de urgência. Pode ser que venha por aí, né? Mas não sei com relação à viabilidade. Né? Essa recontagem que se referiu César Lucena, prometida pela ministra, poderia ser uma saída, né? Mas, bom, então é isso. E a professora Rita, que foi muito feliz quando questionou, quando colocou aqui na mesa o problema da representação política do Brasil, né, e suas deficiências históricas, culturais, etc. E aí a minha pergunta: uma baixa representação numérica significa necessariamente que a representação é mais deficitária ou não necessariamente? Muito obrigado. E a Câmara de Nova Iguaçu, eu estava consultando aqui, ela aumentou para 17. E desses 17, a gente consegue perceber que predominantemente são partidos de direita que fazem parte da composição da Câmara de Vereadores, sendo 10 vereadores declaradamente de direita, 3 vereadores de esquerda e os outros que não se definem entre direita e esquerda. A questão é, a eleição de vereador ela é uma eleição diferente. Enquanto que as eleições a nível federal, a gente tem um peso ideológico que se define, na eleição do vereador, não necessariamente. A pessoa, muitas vezes, vale muito mais do que a sigla. O contato vale muito mais do que a sigla. E a migração partidária era maior também. Então, dizer que o fato de ter menos vereadores significa uma menor representatividade não pode ser uma verdade absoluta, não é uma condição sine qua non. Depende muito da composição daquele pleito eleitoral e da forma como esses vereadores eleitos se apresentam em relação à sociedade. Então, a gente pode ter muita gente representando um nicho muito pequeno da sociedade e poucas pessoas representando um nicho muito mais plural, né? A gente não tem exatamente essa lei de causalidade impactando dentro desse processo eleitoral. E uma coisa que nós esperamos, né, é que essa loucura que tomou conta do Brasil ultimamente, que essas discussões de direita e esquerda que pareciam ter acabado no Brasil e ressurgiram com uma força muito grande depois de 2018, que isso de fato nos tire do ostracismo medieval no qual nós nos lançamos, que a gente de fato volte a discutir política de uma forma séria e que isso não se reflita na composição da Câmara dos Vereadores, para que ninguém se diga: eu sou apoiador de fulano, eu sou apoiador de ciclano, isso seja suficiente para uma eleição. Uma eleição é muito mais do que isso, tem que ter compromisso.
E os vereadores que historicamente aqui estão, junto com as suas bases, sabem que é uma construção de longo prazo. Não é simplesmente você chegar a levantar uma bandeira ideológica, porque isso muitas vezes até denota uma falta de comprometimento e responsabilidade em relação àquela atividade, né? Então, sendo breve, eu vou passar então a palavra para o presidente. Rapidamente, eu quero fazer algumas observações diante daquilo que foi falado aqui. Muita coisa já foi dita. O primeiro ponto é o seguinte, é que nós estamos falando muito, e é importante, apenas de uma informação do censo, que é a população. Eu acho que as demais informações e essas características que vão ser repassadas com o tempo, elas deveriam ser mais bem trabalhadas e mais faladas do que apenas essa população. Vejo até que esse detalhe da população passa a ser mais uma ansiedade, uma vontade política, uma vontade muito mais pensando em recursos dos cofres das prefeituras principalmente, do que no atendimento de fato das demandas. E aí precisamos trabalhar e questionar o seguinte: o valor da informação. O poder do mundo hoje está na informação. Nós vamos falar muito recentemente em inteligência artificial. E inteligência artificial nada mais é do que informação. Um conjunto de informações mais bem trabalhadas. De fato, não existe, na essência, a inteligência artificial. O que existe são informações muito bem trabalhadas que passam a imagem de que é uma inteligência artificial, e assim foi chamado. E aí, o censo, ele me lembra o seguinte também, da integração dessas informações. Eu acho que é muito didático aqui o caso de Cupira, e nós, quando falamos em população, a gente tem que lembrar como é que andam as matrículas escolares, como é que andam as certidões de nascimento, como é que anda tanta informação que nós temos hoje. Hoje, quando uma criança nasce, já tem o CPF. Antigamente, CPF eu tirei com 18 anos de idade, hoje você tira na hora de nascer. Todas essas informações, integradas com a informação do censo, me trazem uma observação que é o seguinte: apesar de eu poder afirmar que o número do censo é correto, eu não posso, e talvez ninguém possa isso, nem também pode afirmar que de 2010 era correto, eu vejo que há uma lógica no censo. Eu vejo que há uma lógica nas respostas, e essa lógica ela é reforçada por esse exemplo de Cupira. Porque Cupira, pela sua tradição de confecção, é uma das cidades da região, ou posso dizer de Pernambuco, que nós verificamos um desenvolvimento diferenciado das outras cidades como um todo. E se Cupira, que fez um trabalho bem feito, bem acompanhado, direcionado com relação ao censo, ganhou apenas 500 habitantes, imagina aquelas cidades que nós sabemos que vieram, jovens que vieram estudar em Caruaru ou foram estudar em outras cidades, e que de fato, na minha opinião, essas cidades perderam habitantes. Eu recebi a informação aqui de que foram 700 municípios, mas eu olhei também que foram 2.399 municípios no Brasil que perderam população. Mas também tem lógica, porque se a gente observar, foram para cidades onde cresceu a questão da agricultura, da produção agrícola, foram cidades como Petrolina, que tem a questão agrícola, mas muito desenvolvimento de infraestrutura. Cidades como Caruaru, que passou a ter um volume de estudantes grande, um crescimento de sua área econômica. E temos também casos como Recife. Todo mundo sabe que muita gente que pôde saiu de Recife. Deixou de morar em Recife e procurou morar, inclusive, em cidades como Caruaru. Então, eu vejo essa lógica nessas informações e vejo como também resultado de alguns aspectos, vamos dizer assim. Aspectos sociais, econômicos, educacionais, pessoas que vieram estudar aqui, pessoas que vieram ter emprego em outra região, a região como, por exemplo, o polo de Goiânia, e a questão da mobilidade, da qualidade de vida e da vantagem das cidades médias. Importante ressaltar isso. O que é que acontece com a cidade média? Geralmente ela tem as coisas boas da cidade grande e não tem todas as coisas ruins da cidade grande. É o caso do Caruaru. Nós temos aqui uma grande assistência médica hospitalar, nós temos uma grande estrutura na cidade, nós temos um padrão de vida a oferecer para a população e não temos todos os grandes problemas que Recife tem, os incômodos que Recife tem. Então isso, ao meu ver, faz com que essas médias cidades possam ganhar essa população, enquanto geralmente as pequenas cidades foram as que perderam população. E aí trago, eu disse até para o César Lucena para colocar amanhã
no debate com a ministra, se ela participar lá, traga uma sugestão. Não sei se porque eu fui auditor lá 30 anos atrás na minha vida, mas nós podemos pensar o seguinte: onde é que estão as maiores distorções, onde é que estão as maiores diferenças? Vamos fazer uma auditoria por amostragem, vamos pegar, né, o governo federal poder pegar quais foram as cidades que deu maior distorção, em parceria com a prefeitura, e vamos refazer isso aqui. Se for esperar para 2025, talvez não tenhamos as informações e tenhamos outra surpresa, doutor Cristiano, ao saber que vamos imaginar que os números estão certos agora. Tá? Imaginar, não posso dizer. Mas nós podemos fazer isso por amostragem, pegar onde houve mais diferenças e verificar se aquilo é verdade. Então, se nós fizermos uma amostragem, isso se faz na auditoria, ninguém consegue fazer auditoria em 100% dos processos da empresa. Mas ele vai nos mais importantes, os mais relevantes, ou eventualmente alguns outros para conferir se ali o processo está correto. Então, com isso, nós podemos ter aí a possibilidade de verificar não só a autenticidade do censo, mas também lutar para que assim, a realidade seja o que deva acontecer. Porque se alguma cidade diminuiu a sua população e outra cresceu, eu acho que é justo que vá mais dinheiro para aquela que cresceu. Então aqui nós não estamos falando em benefício de A ou B, nós temos que falar em justiça, né, para que os recursos possam ir para onde de fato eles sejam necessários. Então, eu até fico um pouco triste quando todas essas decisões do Brasil temos que passar no STF, temos que estar recorrendo para isso. Eu acho que temos condição sim de fazer com que as coisas aconteçam, e acho, doutor Bruno, que aí eu não sou jurista, então como tem alguns juristas aqui também, não quero ficar muito contra, mas nós precisamos de mais protagonismo do Congresso, para que, de fato, né, as leis possam ser melhor construídas, possam ser melhor adequadas e atualizadas, e que as necessidades possam ser mais facilmente resolvidas à luz da legislação, sem necessidade de estar se recorrendo eternamente para tudo. Então deixo aqui esse pensamento de que nós temos que pensar, temos que trabalhar mais para que, de fato, as informações podem trazer para nós. Eu acho que os prefeitos, independente da quantidade da população, quais são as informações mais importantes que ele tem no seu município? Quais são as maiores dificuldades? O que é que o censo pode trazer de oportunidade de melhoria para a sua cidade? Acho que esse deve ser, doutor Bruno, o principal caminho a tratar daqui para frente. Que seja feita essa auditoria, essa avaliação, por amostragem daquilo que seja mais necessário. E que assim possamos, de fato, pensar na solução para a população e não na solução, entre aspas, para o gestor, para o prefeito. Agradeço a presença e parabéns mais uma vez.